Então vamos aí para a nossa 12ª aula, vamos falar sobre a função PROC-V, né, que é uma função mais fácil para ser utilizada quando você tem mais que duas condições. Na função SI, nós temos duas condições para trabalhar, né, ou vai ser uma alternativa ou outra alternativa. A função PROC-V, ela pode ser utilizada quando você tem mais. Por exemplo, aqui eu tenho 4 índices, né? De acordo com o preço do produto que vai de 0 até R$ 25 recebe 5%, produto de 26 a 50 recebe 10% e assim por diante. Então eu posso fazer uma função aqui, né, aplicar a função PROC-V com várias condições de uma forma mais fácil que a função SI. Com a função SI, né, no curso avançado vocês vão aprender isso também, você pode aplicar mais de uma condição, né, que é a função composta. Mas aqui, com a substituição da função SI, você consegue fazer, né, substituindo ela pela função PROC-V. Vamos entender então. Eu preciso colocar aqui os índices. A blusa custa R$ 30. Se eu for analisar, olhar, a blusa está entre 26 e 50, então ela é 10%. Se eu for fazer com cada um dos produtos isso, eu perco muito tempo. Então a função PROC-V vai me atender muito bem nisso. Ela procura na vertical, né, na verdade aqui, ela procura na vertical, seria aqui nas linhas, e retorna para mim um valor. Ela vai procurar nessa tabela e vai comparar. De acordo com o valor da blusa, ele se encontra aqui, ó, nessa faixa de 26 a 50. Então ele me retorna o que está na coluna do índice. Tudo isso eu vou ter que passar de informações. Então clicar onde eu vou aplicar a função, fx, função PROC-V. Não tenho ela aqui, basta eu clicar aqui em cima, ó, apaga todo esse conjunto e digita o nome da função. Então vou lá, PROCV, PROC-V, e aperta em IR aqui ao lado. Aí ele vai pesquisar para mim funções, né, com esse nome aqui. Então vamos visualizar, está carregando ali. Ok, achou. Duplo clique em cima da PROC-V para ele abrir a função e ela tem 4 parâmetros. Funções que não tem um parâmetro aqui em negrito, elas não necessariamente precisa, né, de preencher, então não pode ficar vazia, mas em alguns casos nós vamos preencher. Esse procurar intervalo que está aqui é só quando eu tenho dois intervalos diferenciados, que não é o caso, então não vamos usar ele. Valor procurado é o valor que eu quero saber em qual se encaixa aqui embaixo. Então, nesse caso, é o valor da blusa. Eu vou procurar os R$ 30 aonde? Na matriz tabela. A matriz tabela é toda a tabela onde eu vou fazer a procura. Então, eu quero procurar os 30 aqui dentro, para saber em qual faixa ele vai cair. Não precisa nunca selecionar título nem cabeçalho de planilha. É somente mesmo aqui os dados. Então, do primeiro aqui, ó, que na minha posição está a 15, que é onde está o zero, fica esse tracinho que é 0, até o 20%. Tem que pegar também a coluna do índice. Então, estou procurando até então os 30 nessa faixa. Beleza. Aí ele vai achar em qual faixa está ele. Vai estar aqui entre o 25 e o 50. Mas o que eu quero que me retorne? No número da coluna, aqui dá uma breve explicação, ó, sobre o que é cada parâmetro para vocês preencherem. É interessante vocês lerem depois. Então, aqui ele quer saber o número da coluna, onde estão os valores que eu quero que sejam tragos. Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai achar o 30 nessa linha, ó. E nessa linha, o que eu quero que venha aqui para cima? É o índice. Então, eu tenho que colocar o número da coluna onde ele está, né? Os primeiros valores estão na A, o segundo na B e o índice está na C. Porém, não posso misturar assim, ó, letra com números, né? Só pode misturar quando só mostra aqui algumas letras quando é posição de célula. Eu não posso fazer isso. Função é só posição de célula ou números. Então, eu vou colocar o número 3. Por quê? A coluna A corresponde a 1, a coluna B corresponde a 2 e assim por diante. Então, a coluna C corresponde à minha terceira coluna. Então, ele vai achar os 30 nessa faixa aqui, ó, de 26 a 50, e vai me retornar o que está na coluna 3, que é os 10%. Se eu deixasse 2, ele me retornaria 50. Se eu deixasse 1, ele me retornaria os 26. Vamos dar OK, não tem outro intervalo de procura, então não preciso preencher. Vou dar OK e repara lá, colocou os 10%. Pode ser que vocês veem, às vezes vocês tragam, tá, e fica assim, 0,01. Aí basta você colocar aqui em porcentagem que ele vai já, né, funcionar. Nesse caso ali, como é 10%, eu acho que ficaria somente 0,1. Aí se vir dessa forma, você clica no símbolo de porcentagem que ele já converte. O meu já veio certinho aqui. Vou fazer mais uma para me usar a alça. Vou explicar aqui novamente rapidinho. Então, seria a função PROC-V, né, inserir sempre no fx. O valor procurado nesse caso é a camisa. Eu quero saber, né, eu quero procurar essa camisa onde? Aqui abaixo. Então, vou selecionar toda a minha matriz. A matriz nunca vai mudar, é sempre essa mesma aqui onde estão os valores. E quero que ele me retorne o que está na coluna 3. Na verdade, a única coisa que muda é o valor procurado mesmo. Ok, perfeito, 10% de novo. Se eu uso a alça, eu tenho um erro.
Por que eu tenho erro? Algumas células que não podem mudar de posição mudaram. Então, o que eu devo fazer? Eu clico em qualquer uma dessas aqui, ó, vou clicar na última que eu fiz, devo congelar essas células que não podem mudar. Quais células não pode? Essa aqui pode, porque na próxima ele tem que pegar o 75, 80, então pode pular sim. Além dessa célula, que é o valor da blusa aqui, ó, eu tenho esse intervalo, que é de A15 a C18, que é essa região aqui de baixo. Essa área não pode mudar, porque cada vez que eu vou, por isso que as últimas dá erro, porque as últimas ele já está pegando valor nulo. Então é só congelar ela. Eu clico sobre a célula, tem que congelar a primeira posição, porque é um vetor composto mais de uma célula, entre o A e o 15, cifrão entre o C e o 18. Perfeito. Ó. Agora, quando eu utilizar a alça, essa área aqui de baixo ó, não troca mais, ela sempre vai pegar essa posição e os valores ali agora corretos. Próxima aula a gente finaliza com o novo valor da mercadoria.